Fala galera, hoje nós vamos conversar sobre o filme Metalhead, o filme que estava até há pouco tempo no Prime Video e fala sobre luto, sobre perda e sobre heavy metal. E até por isso que hoje eu tô aqui com a camisa da minha banda favorita. Não é muito bem heavy metal, há discordâncias, porém é um filme bastante delicado, muito bonito, um filme islandês que me pegou de surpresa. E eu não vou passar nem agora primeiro pro Chico, eu vou falar primeiras minhas impressões, porque a indicação veio através dele. Eu gostei muito desse filme. Semana passada a gente falou de O Mundo Depois de Nós, era um filme que eu já tinha gostado, já tinha indicado. Na semana anterior a gente falou de Saltburn, também fica a indicação para vocês assistirem o podcast, que eu falei um pouquinho mal. E essa semana a gente assistiu Metalhead, cara, que filme bom, que filme. Foi tão bom assistir um filme que tocasse em assuntos delicados, ainda tivesse a temática do heavy metal que a gente gosta tanto por trás. Mas fala aí, o que você lembra, o que você sentiu também quando você assistiu esse filme? Então, esse filme acabou aparecendo para mim, acho que quase que de maneira aleatória, né? Eu estava lendo as notícias lá no Flash, e vi que tinha uma matéria sobre esse filme. Eu cliquei lá e confesso que nem li a matéria. Só vi que estava disponível no Netflix e que tinha heavy metal. Aí eu não vou ver o filme, não vou nem ler primeiro o que essa pessoa escreveu para evitar tirar alguma conclusão precipitada ou tomar algum spoiler, né? E fui assistir o filme e depois que eu assisti e que ele saiu do catálogo do Prime Video, eu não conseguia lembrar mais o nome do filme. E eu fiquei tentando descobrir, até cheguei a comentar com o Vitor que eu queria que a gente assistisse esse filme, mas eu não lembrava o nome. Aí eu tentei pedir ajuda ao ChatGPT para ele me dizer o nome do filme, né? Falando as coisas, a dica que o Vitor me deu. E ele sempre achava o nome do filme e eu não acreditava no ChatGPT porque ele dizia o nome justamente em português, que é Mudando o Destino. Mudando de Destino, um negócio assim. E aí, é o filme tal? Eu falava, não, não é esse. Ele ficava falando um monte de coisa, até que chegou uma hora que eu assim, não é possível que esse inteligência artificial tá tão burra. Aí fui, peguei o Mudando o Destino, coloquei lá, vi que o burro era eu, e o nome do filme tava certo. Eu que não tava acreditando nele, não me dei trabalho nem de pegar o nome e colar no Google para ver se era aquilo mesmo. E aí a gente conseguiu assistir. O filme tem completo no YouTube, gratuito, dá pra gente assistir lá, com a legenda em português. Mas foi legal porque quando eu assisti o filme que, a princípio, o que eu absorvi ali foram as diferentes formas como as pessoas passam pelo luto. E não é diferentes formas que pessoas passam pelo luto, como, por exemplo, morreu alguém próximo a um indivíduo A e aquela pessoa se sentiu mal. Aí morreu alguém próximo ao indivíduo B, a pessoa que representa algo diferente para esse indivíduo B, ele sentiu um luto diferente. É o luto da mesma pessoa. É pai, mãe e filha, né? Perderam o filho mais velho, a menina perde irmão, o pai perde filho e a mãe também perde filho, mas os três sofrem de maneiras totalmente diferentes pela perda da mesma pessoa. Então o luto ele mexe conosco de forma diferente, mesmo quando a pessoa se vai, é a mesma. E eu achei bem curioso, né? Cada um tinha suas questões muito particulares e o filme vai se desenvolvendo de uma forma assim delicada, ao mesmo tempo agressiva e o filme é meio parado, é lento, consegue passar pra gente bem aquela ideia de um vilarejozinho. Ela realmente mora num lugar muito fechado e meio que ela vai crescendo junto com o heavy metal, né? Porque ela, se eu pesquisei depois, ela nasce em 1970. E o filme, a maior parte do filme, quando lança o primeiro o disco Black Sabbath, se não me engano. Ali, e ela com 20, tá, quando se passa a maior parte do filme, e meio que ela cresce junto com o movimento, né? Sei que algumas coisas vão acontecendo que a gente pode ir falando pra frente, mas foi essa a primeira ideia que eu tirei do filme. Depois disso, vendo novamente, eu peguei umas outras coisas que eu não percebi na época.
Mas a gente vai falando com o tempo. Qual ideia você traz pra gente aí depois disso? Você falou duas palavras que foram muito boas: delicado e agressivo. Ela gosta, assim, de heavy metal, mas a gente vê que ela, até na hora de tocar, ela toca um death, ela toca uma música mais pesada mesmo, né? E mostra como que ela lidou com o luto do irmão, com a perda do irmão. Pra quem não viu ainda, mas vai ver, o filme já começa com a perda do irmão, então não é bem um spoiler muito grande. O filme trata sobre isso. E ninguém da família lidou bem. Os pais estão muito afastados, quase não se falam direito. E assim, tem um pulo temporal, né? Se não me engano, o menino morre quando ela tem 12 anos, mais ou menos, e depois pula para ela com 20 anos. Então tem um salto temporal de 8 anos, mostrando que ninguém naquela família lidou bem com o luto, com a perda do filho. Tanto que o quarto dele ainda estava lá e intocável, ninguém tinha mexido no quarto dele. Então aquela lembrança, e se a gente não gravou ainda sobre o Close, mas também tem uma cena em Close que mostra isso. Mostra os pais seguindo em frente quando eles se mudam, quando eles começam ali a desmontar a casa e tal, para seguir em frente. E no final desse filme eles conseguem seguir em frente, claro, mas todo esse processo de 8 anos, de pesado, de uma filha rebelde, crescendo ali, passando por uma adolescência difícil, tentando se encontrar com o Rock, mas também tentando preencher aquele vazio do irmão. Foi muito bom, cara. Foi um filme espetacular que mostra a maneira de como você não lidar com o luto, né? E aí é bom a gente ter essas obras, sejam livros, sejam filmes que a gente gosta de assistir, para a gente aprender tanto o que fazer quanto o que não fazer. Esse é um filme que a gente aprende bastante sobre o que não fazer quando a gente passar por um processo de luto. Desenvolvendo um pouco mais essa ideia do processo de luto, ela parece que tenta se transformar no irmão. Ela, no começo, era uma garotinha com a roupa toda colorida, ela brinca com as crianças ali normalmente, e parece que ela gosta muito do irmão dela, e que tem certa idolatria por ele. E aí, a cena dele, quando ele morre, é uma coisa meio pesada, é uma morte bem assim, violenta. Né? O irmão tinha um cabelo muito bonito, grande. Aí o couro do cabelo do menino é arrancado, depois ela vê aquilo rodando na coletadeira, né, no trator, ela vê aquele cabelo rodando, aquela coisa muito marcante, e dali parece que ela se revolta e ela começa a usar as roupas igual o irmão, começa a tocar o irmão dela que gostava de heavy metal. E tenta se transformar no irmão. É, a mãe, ela fica fechada demais, ela tem essa cena até assim, pesada, que é a mãe levando o corpo do filho no carro, no banco de trás, tentando tapar essa parte da testa para cima, né? Porque acho que a mãe não queria ter a imagem do filho sem o cabelo, né? É uma coisa assim, bem pesada. E quando, voltando ao ponto lá que você falou que ela toca uma música bem pesada, mas já agressivo e violento é porque o vocal dela, no fim, fica um vocal bem doce, né? Bem suave numa música pesada. Mas o que contrasta novamente. E dali para frente ela tá cada vez mais se fechando. Ela, no caso a menina, né, a Era, o nome dela. Os outros personagens eu não lembro o nome, são nomes difíceis, o pessoal lá da Finlândia, né? E é, ela começa a se fechar. Ela perde o contato com os amigos, ela não fala com ninguém no vilarejo, ela não conversa com os pais, ela tá cada vez mais rebelde. E a gente percebe que, assim como a vida do irmão dela foi interrompida, num momento assim inesperado, parece que ela também não consegue terminar nada na vida dela no momento correto. Ela sempre interrompe as coisas que ela está fazendo. Assim como se deu a relação com o irmão dela. Né? Ela foi interrompida, assim, de maneira violenta, e ela está escrevendo a música, sempre quando chega no final, ela desligava e não terminava a gravação. Ela, desde quando ela tinha 12 anos, no dia que o irmão dela morreu, ela se arruma para ir embora daquela cidade, ela fica sentada aguardando o ônibus chega e ela não consegue subir no ônibus.
Então, e ele foram 8 anos, ela sempre se arruma, senta, espera, quando o ônibus chega, ela não vai. Tem uma cena até que o motorista do ônibus fala, dessa vez você não vai comigo? Aí ela, não, não vou. E volta para dentro da casa dela, né? Não consegue andar com as coisas. A vida dela realmente, ela parece que está com muita força de mudar totalmente, mas quando ela realmente precisa fazer algo que vai mudar a vida dela de verdade, ela para com aquilo ali e não consegue finalizar. A mãe acabou é, se retraindo e sentindo não só a perda do filho, mas, de certa forma, um afastamento do esposo dela, porque, na realidade, ela. Eu não entendi bem o motivo dela afastar do esposo, mas eu entendi que o esposo se defendia muito dela porque o esposo achava que a mulher pensava que o filho morreu por culpa dele, porque ele poderia ter consertado, né? A colheitadeira fica com as hélices para fora e ele passa aqueles 8 anos achando que a mulher está culpando ele, por isso ele parou de falar com ela e ela, de certa forma, também não se aproxima dele porque ela sente muita perda do filho. Ela não consegue ver coisas vermelhas, né? Tipo ketchup, algum tipo de molho, de tomate, que ela lembra da imagem e fica mal. Eles já não são mais um casal, né? Eles estão ali vivendo em conjunto, eles ainda guardam respeito um pelo outro, assim, do ponto de vista da educação, mas eles não vivem mais como um casal, só estão ali dentro da mesma casa. E acaba que a filha fica invisível também para eles. Eles não conseguem perceber que a filha está precisando da ajuda deles. Então, um fato trágico, uma pessoa, três lutos diferentes e ninguém conseguia se ouvir. E aquela coisa de ter um problema muito grande e ao invés das pessoas é, conversarem sobre aquilo, tentar encontrar uma solução, uma resposta, por mais que seja difícil, tipo, agora o que a gente tem que fazer é chorar. Agora o que a gente tem que fazer é sofrer um pouquinho de saudade. O que a gente tem que fazer agora é lembrar de como ele era quando estava vivo, de quando estava com a gente, e imaginar como ele seria se ele ficasse adulto. Conversar sobre isso, depois tentar tocar a vida apesar disso, e depois superar. Né? São as fases ali, primeiro aquela negação de não acreditar, depois o desalento da perda, depois o entendimento, depois a superação. Só que eles agiam de uma forma muito imatura, todos os três, porque parecia que eles estavam com a ideia de adotar a postura de assim, se a gente não vamos nunca mais tocar nesse assunto, que amanhã ele vai estar solucionado. Agora, é difícil que isso aconteça. Se a lâmpada queimar, você fala, não, hoje eu vou ignorar que essa lâmpada está queimada. Ela vai continuar apagada. Isso no dia seguinte você não trocar, ela vai continuar apagada. Os problemas não se resolvem dessa forma, né? Você tem que agir para que esses problemas eles se solucionem. Em alguns casos, o agir é aguardar. Em outros é realmente conversar, tentar encontrar uma saída, encontrar uma solução. Não vai ter a solução para a volta do menino, mas teria a solução de seguir com a vida apesar disso e adotar aquela postura, né, de olhar para trás e agradecer pelo tempo que pôde conviver com a pessoa. Que parecia que todo mundo gostava muito dele, devia ser um garoto. A única cena que aparece é ele rindo, brincando, né? Então devia ser alguém bem humorado. Então agradecer por poder ter convivido com aquela pessoa. Não vai ser num primeiro momento que vai chegar a esse nível de compreensão, mas não vai ser negando isso ou se negando a conversar sobre isso, a tentar solucionar, esclarecer, que o problema vai ser solucionado, né? Exatamente. As pessoas gostam de falar que é necessário dar tempo ao tempo, como se o tempo sozinho fosse resolver todas as coisas. Você falou muito bem. A gente precisa ser ativo durante esse passar do tempo. A gente precisa, a gente vai passar pela fase da negação, de achar que foi horrível e não aceita que a pessoa deixou nossa vida. Isso vale para perdas de a ver com a morte, de relacionamento, tanto faz. Existe esse processo do luto, existe o passar do tempo. Só que a gente precisa atuar nesse tempo de uma maneira ativa. Se a gente ficar esperando que o tempo só passe, realmente foi o que eles fizeram e claramente não dá certo. Você falou da culpa que o pai carrega, né? Faltou ele implementar uma NR ali, se não me engano.
de deixar. Tanto que anos depois aparece até um trator lá e ele já tem uma cabine, que evitaria a morte do filho. Eu acho que ele carrega aquela culpa porque talvez ele mesmo se culpe. E aí ele botou, entre aspas, gigante, essa culpa na esposa, botando que ela culpa ele. Só que na verdade não. Talvez ele carregue essa culpa mesmo, porque ele sabe que ele poderia ter feito algo, mas a gente também não altera o passado. Foi, já foi. E você falou muito bem. O que está no nosso controle, o que está na nossa mão, é justamente olhar para o presente e se relembrar dos bons momentos que teve com a pessoa, consertar os erros do passado que dão para consertar, ou seja, você evitar novos acidentes, como eles evitaram. E faltou ali muita comunicação entre marido e mulher e entre pais e filhos, né? É uma fase muito difícil. Daqui a pouco você vai estar passando com seu filho quando ele entrar na adolescência. Já era uma fase muito difícil para a Era, que é a personagem principal, é a irmã do menino. Já é uma fase difícil por ser adolescente e ainda mais lidando com toda essa carga emocional da perda do irmão. Eu concordo com você, toda vez que ela chega perto de completar algo, parece que ela não quer completar algo, porque aquilo ainda lembra o irmão. Ah, quando eu terminar de fazer minha música, eu vou para a cidade. E aí ela nunca terminava de fazer a música. Tanto que depois aparece o padre, né? A gente pode falar um pouco dele. Aparece um padre, nem sei se é um padre, porque pode se casar, então acho que é um pároco. Eu sei que na igreja católica, então eu não entendo muito bem também disso não. Mas é tipo um padre que pode casar. Ele chega na cidade e ele tenta conversar com a Hera para entender um pouco melhor o que ela tá passando e tal. E lá, você não vai entender, eu sou do metal, não sei o que lá. E aí ele tira a camisa na frente dela, dá até um medo dele que ele vai fazer alguma coisa, mas eu já esperava que ele fosse mostrar alguma tatuagem. Aí ele mostra a tatuagem no braço do Ed, do Iron Maiden, mostrando pra ela assim, ó, isso aí que tu gosta, eu conheço tudo também, entendeu? E começa a conversar de igual para igual com ela, e finalmente alguém conversa com ela de igual para igual, não tratando ela como uma adolescente revoltada. Acaba dando errado porque ela entende errado, ela acha que ele tá meio afim dela, que eles vão ficar juntos e tal, e aí ela, num ataque de raiva, age muito incorretamente, tacando fogo numa igreja, algo que estava. É, já era uma prática comum, né, de bandas de black metal lá na Noruega, na Finlândia, ali na Escandinávia como um todo, no norte da Europa. Então, ela, inspirada por aquilo e revoltada com o padre, ela vai na igreja, taca fogo teoricamente, ela foge durante o tempo. Mas você vê que ela começa a mudar quando a primeira pessoa conversa com ela. Tudo que ela precisava era alguém conversando de igual para igual com ela. E logo depois, ela completa a música dela, ela grava lá numa fita cassete, né? E manda para uns estúdios. E depois chega uma galera lá falando, pô, sua música é muito boa e tal. E ela parece que finalmente vai conseguir dar os passos em frente, vai conseguir seguir com a vida dela, algo que ela não conseguia. E tudo que ela precisava era conversar com alguém de igual para igual. O encontro dela com o padre é interessante porque mostra ali, na postura do padre, é reverendo, acho que é reverendo, mas justamente o que não acontece na família dela, porque esse encontro se dá quando ela pega esse trator, né, meio bêbada, o que está acontecendo isso dela interromper as coisas, ela arrumou um emprego num abatedouro, aí lá ela coloca a música dela meio alta, lá incompleta, incomoda todo mundo, a mulher manda ela desligar aquele troço, manda ela colocar a touca, ela tira a touca, aí enche a carne de cabelo, né, que provavelmente um procedimento de higiene, de segurança lá, norma, que regulamentava aquilo. Ela sai, bebe bastante e pega o trator e sai acelerando com o trator e se envolve um acidente. E aquela coisa bem clichê assim, né? A menina, não sei mais o que eu faço com a minha filha. Ah, o reverendo, vai lá, conversa com ela, tenta dar um jeito nessa menina. Que é o momento que se dá esse encontro, né? Dela com o reverendo, ele entra no quarto dela, fecha a porta, ele começa a tirar a roupa, a parada meio esquisita, assim, dá um pouco de angústia. Ele mostra essa tatuagem
E depois disso, ela pergunta, o que você gosta de ouvir? Aí ele começa a falar das bandas ali da New Wave of British Heavy Metal, né? Vai falando aquelas bandas daquele momento e diz que gosta muito do Venom, e que o vocalista favorito dele é o Cronos. E o Venom é a primeira banda a colocar de maneira explícita as músicas que envolvem mais ocultismo, o satanismo mais pop, né? Não o satanismo verdadeiro, que é o pessoal ateu. Isso aí também tá mais pop ainda do que o pessoal da Noruega. Mas é, e ele tenta mostrar a ela é, Jesus como alguém que era meio que diferente do pessoal dele lá, que ele também não andava junto com aquela galera mais tradicional, que inclusive ele morreu por isso, por viver da maneira que ele acreditava ser correta, que ele andava com a galera que não era muito certa, com o pessoal que mais precisava de ajuda do que com o pessoal certo. E ele deu um show naquilo que a família deles não estava conseguindo fazer, que é a comunicação, que é quebrar as barreiras e fazer a pessoa criar proximidade com o seu discurso. O menino não acreditou totalmente nele, não se converteu ao cristianismo, não mudou a conduta dela, mas ela conseguiu entender a mensagem que ele estava passando e ela se sentiu acolhida por algum momento. Pela primeira vez, ela viu alguém falando com ela meio que de igual para igual. E como ele fez isso? Utilizando do discurso, do diálogo, para quebrar as defesas dela. Não quebrar as defesas porque ele queria convencê-la de que ele estava certo, que ela tinha que parar de ser ela mesma. Inclusive, ele sempre incentiva ela, termina de fazer a sua música, vai, anda com a sua vida, eu quero escutar o que você gravou. E é depois do incentivo dele que ela consegue terminar a música, né, e mandar lá para a Noruega. E um fato curioso sobre o filme é que pelo tempo, mais ou menos, porque contando o período entre o início do filme, a idade dela, o ano que ela nasceu, e que começar a queimar as igrejas na Noruega, esse evento de queimar a igreja começou na Noruega mesmo, né? Começa a passar as notícias no jornal, e ela tenta filmar, gravar aquela reportagem do pessoal que está queimando as igrejas na Noruega, que é um país vizinho lá, né? E falta luz na hora, ela fica, puxa, queria gravar aquilo ali, e fica com aquela coisa na cabeça, né, de reproduzir isso. E essa banda que chega é uma alusão ao Mayhem, porque o nome do pessoal é um trocadilho com o nome do Euronymous e do Death. O outro, eu não sei exatamente se estava fazendo alguma alusão ao Hellhammer, ou se era o outro lá que foi preso, que a gente não fala muito o nome dele, que é uma figura meio ruim de se associar, mas o terceiro eu não consegui associar com quem, mas é uma clara alusão ali ao Mayhem. E no fim, depois que ela queima a igreja, eles ajudam ela a reconstruir a igreja, né? E é até uma parada meio engraçada, né? É no período que tava todo mundo queimando a igreja na Noruega, os jovens, o pessoal do Black Metal tava construindo a igreja lá na Finlândia, eu não lembro o nome do vilarejo que eles moram. Mas, e aí, outra situação também, né? Que a comunicação, ela é perigosa quando ela não é feita, e também é um pouquinho perigosa quando as pessoas interpretam errado o que a gente está dizendo. Às vezes você pode estar achar que está sendo muito claro em algo e a pessoa entender diferente. Às vezes a gente garante o que a gente falou, mas a gente não tem como garantir o que a pessoa entendeu e ela acabou entendendo errado, né? Depois o padre não foi tão assim maleável para explicar a ela o que estava acontecendo. Ele acabou sendo um pouco grosso. Acho que ele ficou com medo também quando ela tentou se aproximar demais dele e afastou, que criou uma outra crise de revolta nela, que foi essa que ela acabou botando fogo na igreja. Depois ela fugiu e quase morreu nessa situação, ficou lá no frio com a espingarda para tentar atirar em quem ia, talvez ir atrás dela. E depois disso aí, tem a situação dela com um amigo que é o inverso do que aconteceu com ela com o padre, né? Ela, na verdade, se aproximou do rapaz e o rapaz interpretou como se eles fossem casar, viver juntos, e ter filhos. Ela sendo engraçada depois quando ela até tenta casar, viver com ele na casa dele, mas as coisas que pro amigo dela, né, que no momento era esposo, né? Ou não sei exatamente.
moravam juntos. Ele comprei um micro-ondas para nossa casa, ela. E isso aí faz o quê com isso aí? Ele esquenta as coisas. É igual um aquecedor? Não, é igual um fogão. Aí ele, então, eu vou instalar. Ela nem responde, né? Ela às vezes, nem fala. Muitas vezes, o filme até bem quieto, né? E ali também é outro desencontro de expectativas, né? E muitas das frustrações que a gente tem, geralmente, estão bastante associadas às nossas expectativas, né? É, como os amigos nossos, a expectativa é a mãe da frustração, né? Então, quando a gente está com a expectativa muito lá em cima, algo que parece bom acaba não sendo tão bom. E, e para exemplificar melhor, esse amigo nosso é botafoguense, e ele entrou o ano passado achando que o time ia brigar por uma vaga na Sul-Americana, na Libertadores, no máximo na pré-Libertadores, e no fim ele acabou frustrado porque o time quase ganhou o campeonato, né? Então, o diálogo da Era com o reverendo lá, com o padre, e da Era com o menino que era amigo dela de infância, tem esse desencontro, né, entre a expectativa e a realidade, o que foi dito e o que foi entendido, e acaba que, como eu falei, da metade para frente do filme, é, virou muito mais algo sobre comunicação, sobre como nós recebemos informação, decodificamos a informação, interpretamos a informação e retornamos com a resposta. Né? Tem a dor, o luto, a perda, mas a maneira como as pessoas conversam ou não conversam no filme foi um outro aspecto que eu não percebi. E até na última cena, depois eu falo algo que eu percebi, não sei se você pegou isso, mas virou mais algo como comunicação, expectativa, o que você está esperando da pessoa, o que a pessoa realmente te entrega, o que o mundo tem a te entregar, né? Que na realidade o mundo tem praticamente nada para entregar a gente se não for, sei lá, morte e dificuldade. A gente já nasce com os dias contados, já sabendo que um dia a gente vai partir. Então, mas a gente, por algum motivo, é uma espécie que começa a criar expectativa quando começa a aprender a verbalizar as coisas, né? A gente começa a falar as primeiras palavras, andar um pouquinho, e a gente já começa a pensar que a gente vai almoçar na hora que a gente quer, que a gente vai ter o brinquedo que a gente quer, a gente vai assistir televisão, o desenho, que o personagem que a gente gosta vai acontecer só coisa boa com ele, aí a gente assistia desenho, eu adorava Kuririn, Dragon Ball pequeno. Depois, quando começou o Dragon Ball Z, ele morria toda semana. Eu falei, poxa, cara, e no começo ele era forte igual o Goku. Eu falei, não é possível que esse personagem for assim. Frustração, né? Mas muito associada à expectativa. Porque o autor sempre deixou claro que o Kuririn nunca ia ser tão forte quanto, nem o Yantia, mas eu torcia que esses caras ficassem fortes em algum momento. E tava na cara que isso não ia acontecer, mas eu sempre assisti os episódios querendo que eles evoluam. Depois o Yantia nem aparece mais. E, e é isso, né? Eu estava comunicando e eu não estava entendendo e criei a expectativa baseado numa informação que a Akira Toriyama nunca deu pra gente naquele anime, né? Agora que você falou, reforçou um pouco mais o. Eu não tinha olhado com tanta profundidade assim como você trouxe agora. Eu percebia a falta de comunicação na família e percebia o quão foi importante chegar o padre para conversar com ela, mas eu não tinha me ligado que isso também era um outro, era o segundo pilar fundamental do filme, né? Terceiro, eu vou botar assim, os três pilares fundamentais do filme: luto, comunicação e a música, né? Representando bastante no filme. Não tinha me ligado nisso e mostra o quanto a gente não controla a opinião das pessoas, a gente não controla como as pessoas vão entender o que a gente fala, a gente controla o que a gente faz, né? Então, assim, a gente tem que se cercar o melhor possível para passar a nossa informação, a nossa comunicação da melhor maneira possível, da maneira mais eficaz possível que esteja no nosso controle. E por fim, a última assim, ideia de que é a comunicação, ela conversa, o pessoal da banda chega, né? Eles ficam meio que ali atrás dela, para onde ela vai, porque eles acharam a música dela muito agressiva, violenta e interessante, que eles nunca tinham ouvido algo tão impactante. Ficam seguindo ela por tudo quanto é lugar, e no final ela acaba explicando ao amigo dela que ela não quer ficar casada com ele, que ela quer sair com a banda
poder fazer um show, excursionar. No fim, o filme não mostra pra gente se ela realmente foi com eles, se ela ficou, se eles montaram uma banda ali e tal. Mas é, ela explica, ela se prepara para se apresentar junto com a banda no festival local, onde está todo mundo ali. Ali deve ser uma cidade que tem, sei lá, não deve ter nem 500 pessoas morando naquele vilarejo. E tá todo mundo da cidade lá. Aí ela chega para fazer a apresentação. E lá só toca, o pessoal escuta de musiquinha bem regional, né? Aquela coisa bem que a gente não tem música nem semelhante por aqui. Deve ser tipo um folk, né? É, mas não é exatamente o folk. Também não é a música tradicional da Alemanha lá que toca no Rio Grande do Sul, parecido com isso. É uma parada bem regional mesmo, bem característica deles. É, e ela chega lá com o rosto pintado, né? O pessoal, todo mundo com o rosto pintado. E ela começa a tocar a música que ela escreveu. Que a música diz muito, a letra diz muito como ela está se sentindo. E ela começa a tocar aquela música da forma que ela compôs, e todo mundo fica assustado com aquela coisa, aquela gritaria, aquele barulho, e fica todo mundo assim, meio que um certo medo do que ela está fazendo, um espantamento. E aí o que ela faz? Ela de repente fala de tocar, ela olha para o pessoal atrás, conversa, fala algo no ouvido dele, zera o som, a gente não entende exatamente o que está acontecendo ali, fica um tempo até sem áudio nenhum, e aí ela volta tocando a música, só que sem as distorções, sem o peso, com a guitarra limpa e com o vocal mais suave. Aí todo mundo começa a ouvir a música e todo mundo começa a gostar. Porque o que aconteceu foi que ela simplesmente suavizou o discurso dela e todo mundo começou a compreender como ela sempre se sentiu. A letra fala de como ela se sentia desde que o irmão morreu, mas como ela estava em volta de toda aquela carga pesada, todas aquelas coisas que ela fazia, os problemas que ela arrumava, a confusão que ela tinha lá, o jeito dela agressivo de se portar, ninguém dava ouvidos ao que ela estava querendo dizer. E a música final representa isso. Quando ela tira todo o peso das guitarras e toca de maneira limpa e canta de maneira limpa, todo mundo concorda com ela, compreende o que ela está fazendo. Né? Mas para ela conseguir sair daquela situação toda de todo o ruído que tinha na vida dela, ela precisou primeiro ser acolhida. E quando ela percebeu que as pessoas estavam ali receptivas ao ouvir o que ela estava dizendo, ela conseguiu entregar a letra dela de maneira mais limpa, mais suave, para que as pessoas pudessem compreender, né? Exatamente, ela fez uma comunicação menos violenta. Ela passa o filme todo fazendo uma comunicação bastante violenta, autodestrutiva também. Tem uma cena que ela faz sexo sem camisinha com esse amigo dela, então assim, ela tinha uma comunicação bastante violenta e autodestrutiva. E aí no filme ela se desnuda dessa comunicação violenta e canta a música de uma maneira um pouco mais limpa, e aí, como você falou, as pessoas começam a entendê-la e a entender também o luto que ela passou, a dor que ela passou também, e os pais olham assim, enxergando tudo que nossa filha estava debaixo do nosso teto e a gente não conseguiu enxergar isso. E algo que fica assim meio secundário, né, mas é bem presente, secundário que parece por poucos minutos, mas é bem presente ao luto dos pais, né? E é bem legal a forma como eles se reaproximam. Chega um momento que o pai fala, você está assim o tempo todo porque você está botando a culpa em mim, né? Que é o assunto que a gente já falou no início. Ele fala, nunca botei a culpa em você, nunca achei que você era o culpado. E aí, eu tô triste porque perdi meu filho, não consigo seguir com isso e tal, porque ela realmente sentia falta do menino. O pai achava que era o culpado porque ele poderia realmente ter protegido ali para que aquela situação não ocorresse. Mas chega uma hora que a gente precisa falar disso, a gente precisa passar por isso e a gente precisa seguir. Aí eles vão lá e desmontam o... Não, primeiro eles se reúnem, a menina chega e vê o pai e a mãe tomando a bebidinha, tocando um violão e cantando juntos. Aí ela senta atrás da parede sem que os pais possam ver, ela ficou ouvindo ali, ri um pouquinho, admirando eles, o reencontro deles. Depois disso, eles decidem que vão desmontar o quarto do menino e fazem isso, né? Tiram as coisas, tiram os postos, a roupa dele
O pai tem vários planos para fazer ali, uma sala de jogos, para eles viverem melhor ali, se divertir, mas aquele quarto estava ocupado por alguém que já não estava mais entre eles, né? E no fim, após esse show, aí ela volta e encontra com a mãe dentro do quarto. Aí ela fica surpresa da mãe ter conseguido superar aquilo ali. A mãe coloca uma música para tocar, elas começam a dançar juntos. Aí vem o pai e entra naquela dança e ali eles se aproximam de novo. Então, o fim da última cena são eles dançando. Aí tá tocando o Symphony of Destruction do Megadeth. E aí vê que a gente está ali como marionete, né? A música mexe com aquela situação mesmo de como a gente às vezes é dominado, é controlado pelas coisas que estão acontecendo no nosso redor e sem ação, mas que a vida realmente é isso. A gente precisa seguir com as coisas, lidar com essas dificuldades e caminhar. Eu lembro que depois que eu ouvi essa cena final, eu nunca mais ouvi a música da mesma forma. Eu sempre me lembro da cena afastando deles lá no quarto se divertindo, né? Com essa música aí, ficou bem marcado. E por isso que eu queria ver o filme de novo. Toda vez que eu ouvia a música, eu não lembrava o nome, né? E consegui aí, graças à dica do Vitor e o chat GPT, eu consegui achar de novo o nome. Poderia ter achado mais rápido, mas acabou que deu certo. Foi bem legal reassistir o filme agora, prestando atenção em outras coisas, já entendendo mais ou menos o que ia acontecer, sem estar tão surpreendido, eu consegui absorver mais coisas, né? Outras camadas ali do que estava sendo mostrado no filme. Beleza, galera. Então fica a dica pra você. Aqui no YouTube, então, tem o filme completo, como o Elton falou. Se você tá escutando do Spotify, deixe seu like também aí. Dá as 5 estrelinhas pra gente. Vai depois no YouTube assistir o filme, porque vale muito a pena. Se você ainda gosta de heavy metal, então vai gostar ainda mais. Se você não gosta, é um filme que fala sobre luto, sobre comunicação, sobre essa perda dessas pessoas que a gente ama e como a gente deve lidar, na verdade, de uma maneira um pouco diferente, se comunicando um pouco melhor. Então vejo vocês na próxima. E é uma das trilhas sonoras mais espetaculares que eu já ouvi no filme, que toca todas as músicas que a gente gosta, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por chegar até aqui. Deixa o like aí e compartilha com quem vocês acham que vão gostar do vídeo. Vejo vocês na próxima.